Olá, bem-vindos ao canal da Serra Acima. Hoje vamos apresentar para vocês o vídeo Mudas da Serra, que tem o objetivo de falar sobre viveirismo em ambiente de montanha. Escolhemos esse tema porque a Mata Atlântica, como todo mundo sabe, está ameaçada. O Brasil conta com 6 biomas, sendo um deles a Mata Atlântica, que hoje nos resta somente 7 a 8% dela, segundo algumas estimativas. A Mata Atlântica é um hotspot do planeta. Isso quer dizer que aqui temos um boom de biodiversidade, um local com grande diversidade de espécies e ameaçado de extinção. Este bioma ele é composto por diversas fitofisionomias. Fitofisionomias são tipos diferentes do mesmo bioma, ou seja, aqui na Mata Atlântica nós temos a floresta umbrófila densa, a floresta umbrófila mista, a floresta estacional semidecidual. Nós temos também as matas secas e os campos de altitude. Entre essas diferentes fitofisionomias, nós temos mais de 2.000 espécies arbóreas florestais, sendo que 82% delas estão ameaçadas de extinção. Para conseguirmos fazer um restauro florestal com qualidade, tentando reproduzir o ambiente original de Mata Atlântica, precisamos que os viveiros tenham a diversidade que representa este bioma. E hoje, quando vamos aos viveiros fazer as compras para os projetos de restauração, não conseguimos encontrar a biodiversidade que procuramos, tanto em número de espécies, quanto em diversidade genética dentro da mesma espécie. Aqui na Serra do Mar, no município de Cunha, nós temos uma grande diversidade de altitudes. Acaba variando entre 800 a 1.400 metros de altitude. Então nós temos uma fauna e uma flora específica lá nos 800 metros, uma fauna e flora específica em 1.200 metros e uma fauna e flora específica em 1.400 metros de altitude. Portanto, é importante que os viveiros reproduzam essa diversidade para que a gente consiga fazer um restauro eficiente, tentando chegar o mais próximo possível da vegetação original. Segundo os estudos do IPCC, Painel Intergovernamental das Mudanças Climáticas, existem 2 regiões que estão profundamente ameaçadas pelas mudanças climáticas. A primeira são os ambientes costeiros, os ambientes beira de mar. O segundo são os ambientes de montanha, que vão começar a aquecer. Portanto, aqueles animais e vegetais que vivem no topo das montanhas, ao começarem a aquecer, não terão para um lugar mais frio para onde ir. Portanto, é importante a gente começar a se atentar a preservar a diversidade que tem aqui na nossa região, aqui na Serra do Mar. Aqui nessa paisagem podemos ver que falta conectividade entre os fragmentos. Nós temos manchas de florestas que não estão sendo conectadas e os projetos de restauração florestal devem buscar fazer a conexão entre esses fragmentos com a qualidade e a diversidade genética que a floresta original tinha. Portanto, os viveiros têm o objetivo de fornecer essa matéria-prima, que são as mudas, em diversidade e quantidade necessária para que esses projetos tenham sucesso. Quando fazemos análise do sistema de restauração florestal no Vale do Paraíba, percebemos que existem diversas empresas que trabalham na restauração florestal, existem diversos coletores, existem diversos viveiros, mas as coisas não estão muito bem conectadas e também não há um fluxo genético e específico para as montanhas. Aqui em Cunha temos dificuldade em fazer uma restauração adequada porque não temos grandes viveiros que nos fornecem a diversidade que precisamos. Em 2015, na Conferência das Partes da ONU, 193 países assinaram a Agenda 2030, que coloca algumas metas de combate às mudanças climáticas para os países de todo o globo. O Brasil tem como meta em seu plano de ação climática restaurar 12 milhões de florestas. O estado de São Paulo ficou com o compromisso de restaurar 1,5 milhão de hectares. Para contribuir com esse objetivo, em 2020 a ONU declarou a Década da Restauração Florestal, onde todos os países estão em esforços coletivos para cumprir essa meta de restauração global. Portanto, hoje o mercado está aquecido, existem diversas empresas restaurando, porém existem baixa diversidade de espécies no viveiros, baixa diversidade de sementes disponíveis tanto para os viveiros quanto para realizarmos a técnica de muvuca e precisamos nos comprometer com esse compromisso global de contribuir com a restauração florestal de qualidade e quantidade necessária. Ao longo desse vídeo, vamos conversar sobre alguns conceitos que são importantes para contribuirmos na superação dessa meta. Então vamos conversar sobre o que são sementes florestais, o que são matrizes florestais e também os modos de reprodução dessas espécies em ambiente de viveiro.
O objetivo dessa nossa conversa é estimular a criação de mais viveiros, pequenos viveiros, viveiros especializados, viveiros comunitários, para que a gente consiga ter maior diversidade no mercado da restauração. Para ter uma boa produção de mudas, é importante ter uma boa matéria-prima. Em um viveiro, a principal matéria-prima são as sementes. As sementes são obtidas por meio das matrizes florestais. As matrizes florestais são árvores que podem prover sementes de qualidade para se ter uma boa produção. A escolha da matriz envolve você observar se a árvore tem as características que você deseja. Por exemplo, altura, porte, ramificação e a qualidade da semente, se a semente está no ponto de coleta. A seleção das matrizes, você deve escolher uma árvore que esteja distante de outras. Ela tem que ser uma matriz da espécie, por exemplo, uma aroeira. Você vai fazer a coleta dela e você vai coletar somente outra aroeira 100 metros, 200 metros distante de outra, para a gente conseguir ter diversidade genética das sementes. É importante que sejam escolhidas ao menos 10 matrizes para você ter diversidade genética para o fornecimento de sementes de qualidade para o seu viveiro. Semente é como se fosse um neném. A semente ela sempre vai ter um tecido de armazenamento que pode ser um pouco mais proteico, um pouco mais cheio de amido e também tem um embriãozinho, que é uma plantinha bebezinha. Nas condições ideais, ela vai fazer a germinação e esses tecidos de reserva vão alimentar o embrião até ele conseguir virar uma plantinha fotossintetizante. Existem principalmente dois tipos de semente, as sementes recalcitrantes e as sementes ortodoxas. As sementes recalcitrantes são aquelas que você coleta e você já tem que fazer a semeadura diretamente, porque o tempo dela de armazenamento é muito curto. Elas têm maior teor de umidade, geralmente possuem fruto ao seu redor. As sementes ortodoxas são sementes que possuem capacidade de armazenamento, podem ser armazenadas por períodos mais longos, são de casca mais grossa e têm menor teor de umidade. Então isso vai determinar se você pode fazer o armazenamento ou se você já tem que fazer a semeadura imediata. É importante que no momento da coleta o fruto esteja maduro, que sejam coletadas sementes que não estão verdes, que quando você olha a semente dentro do fruto, tem um cordão umbilical entre o fruto e a semente, e esse cordão já deve estar maduro e rompido. Após a coleta, você vai chegar em seu local de beneficiamento para organizar as suas sementes. E aí é importante você entender quais sementes estão em frutos que são carnosos, que você vai ter que tirar essa carne, essa fruta. Outras sementes estão em frutos secos, às vezes deiscentes, às vezes indeiscentes. Ou seja, os que abrem e os que não abrem. E aí você vai ter que fazer a abertura desse fruto seco manualmente e retirar a semente dentro desse fruto. Esse é um exemplo de fruto em dois momentos diferentes. Aqui ele está verde, ele ainda não abriu, portanto não deve ser coletado. Aqui é um ponto de coleta onde o fruto já secou, ele já abriu e as sementes estão disponíveis já para fazer a reprodução. Este é um outro tipo de fruto, esse é o ingá, onde você pode ver que dentro do fruto as sementes já estão germinando. Portanto, é uma semente recalcitrante que não dá para armazenar. Ela deve ser já feita a semeadura e a reprodução dela em formato de muda. Esse é um fruto carnoso, onde você pode abrir e ver que a semente está lá dentro com alto teor de umidade. Essa é a semente, que deve ser seca para fazer o armazenamento correto. É importante sempre consultar a bibliografia técnica para olhar a recomendação sobre a melhor forma de armazenamento da semente. Esse é o jatobá, uma semente ortodoxa. Ele tem uma casca muito dura e essa casca deve ser machucada, como dizem o termo técnico, escarificada, para poder a água penetrar no tecido de armazenamento para fazer a germinação.
Aqui temos um exemplo de um fruto deiscente, onde ele tem uma linha de abertura para a liberação das sementes, que estão aqui dentro. Para o armazenamento, é importante você identificar a sua embalagem com o nome científico, o nome popular, a data de coleta, a geolocalização e a altitude e o número de matrizes que proveram aquelas sementes. É importante sempre consultar a literatura para analisar a recomendação para o armazenamento da espécie. Mas, em geral, sementes que têm alto teor de umidade devem ser armazenadas entre 4 e 20 graus. Já as sementes que são mais secas, elas podem ser armazenadas em temperatura ambiente, em local protegido de iluminação e protegido de umidade. De modo geral, as sementes que têm alto teor de umidade, em média 80% de umidade dentro da semente, elas devem ser armazenadas de 4 a 20 graus, ou seja, dentro de geladeira. Já as sementes que são ortodoxa, possuem cascadura e baixo teor de umidade, elas podem ser armazenadas em temperatura ambiente, porém em local com baixa umidade e protegido de iluminação. A semente é uma adaptação evolutiva que mantém o embrião protegido. E ali ele pode ficar por muitos períodos. Algumas sementes chegam a ficar 10 anos em dormência. Dormência é esse estado onde a semente ainda tem viabilidade, porém não está em condição de germinação. Para você fazer germinação, tem que fazer o processo de quebra de dormência. Falando sobre a escarificação, ela é muito importante para que a semente consiga absorver mais rapidamente a água, né, e inicie o processo de germinação. Nós podemos usar vários métodos aí, mergulhar na água quente, mergulhar numa solução ácida ou numa solução básica, mas a que eu acredito ser a menos problemática para a semente é a escarificação mecânica, que a gente pode fazer realizando uma lixa, né, ou um esmeril. Outro método de quebra de dormência é você mergulhar a semente dentro da água aquecida até 98 graus. Não pode ferver a água, porque senão é muito provável que a gente mate o embrião. Então, 98 graus, desliga o fogo, coloca as sementes dentro da água e aguarda por pelo menos 24 horas. Passado esse período, a semente está pronta para você colocar ela já numa semeadura direta ou na areia. Falamos sobre as sementes, né, a importância delas para a gente conseguir multiplicar, né, ter um propágulo de multiplicação para conseguir fazer mudas. Então, assim, o viveiro ele serve para quê? Para que a gente consiga ter, assim, a gente ter uma infraestrutura mínima de transformar a semente numa muda. Então nós temos viveiros para nativos, viveiros para floricultura, viveiros para paisagismo e viveiro para produção de mudas de horta. Então a diferença são tamanho, layout da estrutura, né, e apresentação do viveiro. Então, um viveiro de nativas, a gente tem que ter uma infraestrutura mínima para você produzir nativas. Seria pelo menos uns 1000 metros quadrados. Então, pessoal, como existem vários tipos de viveiros, né, também existem várias condições necessárias para que a gente consiga montar um viveiro. A gente precisa que esse viveiro esteja o mais próximo possível do centro consumidor, né? Não adianta a gente montar um viveiro em uma região e onde o centro consumidor é longe. As mudas que a gente vai conseguir produzir nesse local, às vezes não se adequam ao local onde elas serão utilizadas. O local tem que ser de muito fácil acesso, né, de entrada e saída de veículos, né, para chegar material, sair as mudas. O terreno ele tem que ser o mais plano possível, né? Quanto mais íngreme for o seu viveiro, maior serão os seus custos para conseguir montar a estrutura. É muito importante que a procedência da sua água seja de qualidade, né? De preferência que a sua água seja de um poço artesiano com outorga. A água superficial não é aconselhável utilizar porque a gente está muito suscetível a problemas com vizinhos. Então, você capta a água de um local onde o seu vizinho, a montante, aplicou qualquer produto, você vai ter um problema que você nunca vai descobrir. Assim, sua água está contaminada, é muito difícil você descobrir o que aconteceu. Você tem que ter fonte de energia elétrica, né, confiável, você consiga ter potência no seu viveiro para poder tocar triturador, uma bomba para poder ter uma pressão de água no seu sistema de irrigação. A casa de vegetação, né,
comumente chamado também de viveiro ou erroneamente chamado de estufa, né, ele precisa muito ser protegido, principalmente contra a chuva, né? Então a parte de cima da casa de vegetação tem que ser coberta com um filme plástico, de preferência que tenha pelo menos 200 micras esse plástico. Plásticos mais finos às vezes são mais baratos, mas você vai ter muito problema com vento, com granizo, então você vai ter que fazer uma manutenção sempre constante. Então, para também diminuir esses problemas, é muito importante que nas bordas da sua área tenha barreira de proteção, como quebra-ventos. Então, plantio de árvores é muito interessante ter ao redor da casa de vegetação para que não haja problemas com excesso de vento, que pode trazer deriva de outro local, trazer pragas, né? Com o vento vem insetos indesejáveis, fungos, né? Esporos de fungos, bactérias, que isso normalmente acaba gerando doença na sua produção. Então, um outro fator também muito importante é a incidência solar. Como eu disse anteriormente, é importante ter árvores ao redor para fazer uma barreira de proteção contra o vento. Ela não pode estar tão próxima que cause sombreamento. Então, causou sombreamento, você vai ter vários problemas com as mudas, né, com a produção das mudas. O principal é, assim, as mudas ficam estioladas, elas ficam compridas. E aí mudas que são acometidas desse problema, quando ela vai para o campo, ela não tem vigor, né? Ela tem muito problema porque ela cresceu demais e não tem sustentação. São mudas que acabam tendo problemas. Por último, assim, não menos importante que todos esses outros fatores, é que o seu solo, né, o chão do seu viveiro, ele apresente boa drenagem, né, para que você evite encharcamento. E o que vai acontecer? Por mais que a muda esteja numa bandeja, num tubete, em suspenso, se o chão fica encharcado, né, normalmente o microclima ali dentro fica bastante úmido. Então aumenta a incidência de doença. É um lugar que, assim, também alguns insetos usam como procriação, e também o incômodo de você ficar andando num lugar onde está encharcado. Tão importante quanto a escolha do local é a distribuição da infraestrutura. Então o viveiro ele não é uma peça sozinha, solitária, ela tem várias partes. Então nós temos que ter uma estrutura para produção do substrato, né, enchimento dos tubetes na bandeja. Temos que ter também a área de semeadura, que normalmente é feita numa bandeja com areia grossa, normalmente para sementes de tamanhos menores. Sementes com tamanhos maiores, normalmente a gente costuma semear diretamente nos tubetes, e aí não é necessário a área de semeadura. A gente faz a semeadura, né, de sementes maiores direto nas bandejas, né, na área de crescimento das mudas, e vamos colocando elas, distribuindo dentro dessa área ao longo do crescimento. É importante termos diversos locais no viveiro em separado, porque a muda durante o seu crescimento, ela não fica parada no mesmo lugar. Ela vem da área de semeadura, germinação. Quando ela vai para a área de crescimento, conforme vai aumentando o volume de suas folhas, elas precisam ser mudadas de lugar e diminuir a densidade de plantio, porque senão uma muda sufoca a outra e dificulta com que a irrigação molhe os tubetes. No viveiro também é necessário que a gente tenha uma infraestrutura para armazenamento de insumos e ferramentas, né? Ferramenta e insumos não devem ser guardados dentro do viveiro. Então nós trabalhamos com adubo, com substrato, com bandeja, com ferramentas, né, diversas. Então isso não pode ficar dentro do viveiro. A gente tem que ter uma infraestrutura em separado, um galpão separado, uma salinha, né, que normalmente é feita essa salinha em anexo à área de produção de substrato e enchimento dos tubetes. Uma outra área dentro do viveiro é chamada área de expedição, que normalmente é utilizado também como área de rustificação. Então é uma área onde já não é necessário mais ter cobertura plástica, nem sombreamento.
que é o propósito para que a muda, que saiu de um lugar onde você está controlando as condições climáticas, ela vá para uma condição mais agressiva, mas que a gente consiga controlar. Então é muito importante que nessa área a gente tenha o controle de irrigação e possibilidade de retorno dessas mudas para o viveiro de engorda, assim dito. Quando a muda vai para rustificação e ela apresenta algum problema, ou ela volta para acontecer o seu amadurecimento dentro da área de produção, ou ela vai para descarte quando ela não consegue passar por essa etapa. A área de expedição também é muito importante, porque vai ter uma movimentação maior de pessoas. É muito importante que o viveiro onde você faz o crescimento das mudas, engorda, aquele controle, que entre o mínimo de pessoas possíveis, de preferência que tenha uma antessala, às vezes, para você fazer um pé dilúvio, um quartinho onde as paredes tenham proteção com uma trama tipo sombrite, pode ser preto, vermelho, branco, para evitar que também insetos entrem nessa área. Então, viveiros de nativa, às vezes nem é tão importante isso, porque são plantas um pouco mais rústicas. Mas se a gente trabalha com micropropagação de mudas ou muda, ou plantas que são mais suscetíveis, é importante pensar nisso, uma proteção para evitar a entrada de insetos indesejáveis. Que isso também facilita, que você vai diminuir o número de aplicações para controle de insetos que possivelmente possam se tornar praga. Juntamente com essa estrutura do viveiro, da área de produção, a gente tem que ter áreas de apoio. Então, temos que ter banheiro próximo, tanto para clientes quanto para os colaboradores. É importante que a gente tenha fonte de água para que a cada ação que o operador fizer, a gente tenha um lugar onde possa lavar a mão. Precisa ter um escritório para a parte administrativa, de controle do processo, emissão de notas, atender cliente. Na etapa de desenvolvimento, começa na semeadura e termina lá na expedição, para cada mudança de semeadura, germinação, crescimento, engorda, seleção, as mudas precisam ter condições diferentes. Então, por isso que é necessário estruturas diferentes e também isso facilita muito a organização do que está em cada etapa e o controle também da evolução disso. O controle de mortalidade, sanidade, quantidade de semente que germinou, quanto que morreu, quantas mudas que evoluíram. Então, se a gente não transfere para cada etapa, a gente transfere de lugar, fica mais difícil também o controle da sanidade das plantas. A gente transformar o que a gente vê em números na parte de organização do viveiro. A etapa mais importante do viveiro, pessoal, é o planejamento. Então, antes de imaginar onde vai ser, como vai ser a sua estrutura, você tem que planejar muito bem todas as etapas, como você vai distribuir essas áreas dentro do seu viveiro, onde ela vai ser, o que você vai precisar de energia elétrica, de água, quais serão as espécies que você vai trabalhar, quem serão os seus fornecedores. Então a etapa do planejamento é muito mais importante do que a parte da execução, porque depois que você montou o viveiro, para você voltar atrás para reestruturar é muito mais difícil. Então vou falar sobre a estrutura de desenvolvimento das plantas e os recipientes utilizados. Então a gente pode trabalhar sempre com uma bancada, aí o formato dela vai muito do que for mais fácil para você trabalhar. Muitos viveiros usam uma bancada com tela, pode ser de arame, plástica, onde a gente consiga colocar o tubete nessa malha. Eu particularmente, eu acho muito mais viável a gente trabalhar com as bandejas direto, porque a gente não tem que diminui muito a quantidade de movimentação com o tubete. A gente vai trabalhar com a movimentação da caixa, da bandeja. Então ela precisa sair daqui, eu movimento a bandeja para lá e para cá, ou tiro os tubetes da própria bandeja. Quando eu tenho uma bancada com tela, diminui meu investimento com bandejas,
mas dificulta um pouco o manejo durante o processo de põe para lá e põe para cá das mudas. Viveiros comerciais, pessoal, não trabalha mais com saquinho, né? Saquinho, ele foi muito útil há 10, 20 anos atrás, porque a tecnologia de tubetes era muito caro e era praticamente inviável. Qual a diferença de eu trabalhar com saquinho ou tubete? Saquinho, a muda consegue ficar um tempo muito maior no viveiro, e isso acaba causando um problema, que assim, o custo da muda, ela é medida com o tempo que ela está no viveiro. Então, muda velha é muito caro para o viveiro. Então, o quanto mais rápido a muda sair do viveiro, melhor é a sua conversão, né? Melhor é o seu lucro por unidade. Então, muitos viveiros preferem usar os tubetes menorzinhos, né? De 50 até 150 ml. Eles são muito úteis para espécies de crescimento um pouco mais lento e quando você tem um fluxo de entrega mais rápido. A muda, para ela sair do viveiro, ela tem que a raiz ocupar todo o espaço do tubete. Se eu trabalho com uma espécie de crescimento lento num tubete maior ou no saquinho, ela vai demorar muito tempo para ocupar o espaço, e aí quando você vai lá no campo tirar a muda do recipiente para plantar, o que acontece? Esse substrato ele desboroa, ele desmonta, então fica com a raiz nua, é um problema sério. Então, como é que eu escolho o tubete? Pela frequência de saída das mudas, né, o volume de produção, né, a rapidez com que eu tenho que sair essas mudas, a espécie da muda, né, é muito importante. Então, mudas de crescimento mais lento, eu posso usar tubetes menores. Tubetes maiores, principalmente as pioneiras, que crescem mais rápido. Outro fator, a necessidade de nutrição da planta. Se eu tenho um tubete menor, eu vou ter que trabalhar sempre com uma fertirrigação mais constante para poder nutrir a planta. Um tubete um pouco maior, o meu consumo de fertilizantes acaba sendo menor, porque eu tenho um espaço maior para que a raiz ocupe, então ele pode ser um substrato menos fértil, que eu vou conseguir tirar a muda da mesma forma. Mudas que vão demorar um pouco mais, eu uso tubetes maiores. Mudas mais rápidas, eu opto por tubetes menores. Voltando a falar, por que não se usa mais saquinhos? Ele facilita muito o dia a dia do viveiro na separação, organização. Você consegue, né, a muda está passando, ela acaba ficando de lado, né? Você consegue ter um tempo maior, né, no seu cronograma de trabalho. Isso vai causar um problema sério, que é o quê? A muda acaba passando e aí quando ela vai lá para o campo, ela está toda enovelada, porque a raiz, tá, né, diferente do tubete, né, ela não tem, o tubete ele tem estrias que direcionam a raiz para baixo, ela tem fica côncava, né, afunilada, então assim, o tubete vai ficar de forma aérea. A raiz que chega no fim do tubete, ela é podada pela própria força do vento e da umidade. Então ela chega aqui, ela morre, né, a pontinha, e ela solta novas raízes aqui dentro, né, que, né, ela continua crescendo. Então isso facilita, né, a qualidade da muda lá no campo. Quando eu trabalho com saquinho, né, o saquinho vai ficar no chão, né, o que acontece? As raízes que vão crescendo, elas não vão parar de crescer, ela encontrou um ponto, né, onde ela se encosta, ela começa a girar, né, e é o chamado enovelamento. E aí quando você tira isso aqui daqui de dentro, tá um novelo embaraçado de raiz. Você põe lá no campo, essas raízes não conseguem sair do berço que você fez. Então a muda não desenvolve tão bem. Então vai pensar em viveiro, tubete. Agora, assim, aí o tamanho vai depender muito da espécie, né, e vamos dizer, o mercado que você vai trabalhar. Diferenças, né, quando eu falei de velocidade de crescimento, espécies, se são pioneiras, secundárias, é assim, ó, normalmente
o tubete mais indicado para viveiros, né, que vamos dizer assim, atende 90% das espécies, é o tubete de 290 ml, tubetes maiores. Viveiros, por exemplo, de eucalipto, eles preferem usar o tubete um pouquinho menor, né, que a muda vai mais nova, né, para o campo. Então, assim, se nós formos calcular o custo, né, de usar esse ou esse, né, em, vamos dizer, volume é 3 vezes maior. Então, ó, vou gastar 3 vezes mais com substrato. Mas a qualidade da muda que você consegue obter com um tubete maior é bem melhor do que um tubete de tamanho menor. Então, usando como exemplo uma muda de saquinho, né, aqui a gente consegue perceber o enovelamento das raízes. Então, isso é muito problemático lá no campo. Porque o que precisa ser feito lá para que a gente utilize uma muda dessa? A gente tem que cortar, porque senão não dá para plantar a muda desse jeito. A diferença, né, de uma muda de saquinho para uma muda de tubete são essas aqui, ó. A gente observa que nas laterais, né, do torrão a gente tem as raízes todas vivas, né? Então, quer saber se a raiz está viva ou morta? A cor dela. Então, raiz branca, raiz viva. Raiz escura, raiz morta. Então, a gente vê que as estrias do tubete, né, conduzem as raízes para baixo, e aí o que é muito importante, né, a ponta das raízes, ó, elas estão todas aparadas pela força do ar, né, e da falta de umidade. Então, quando você põe isso no campo, né, no berço, elas vão começar a brotar daqui. Então elas vão ocupar o espaço dentro do bercinho. Assim como as sementes, né, de qualidade, é de extrema importância você ter sementes com qualidades, né, genéticas interessantes, né, ter semente de vigor, livre de doença, né, com características desejáveis. Outro fator muito importante é a escolha do substrato. Então, usar terra de barranco, de subsolo, isso é tecnologia extremamente ultrapassada, pessoal. Né? É o barato que sai caro. Terra de barranco, subsolo, às vezes é muito contaminada por alumínio. A gente não conhece muito bem a fertilidade. Então você fazer análise desse solo para poder utilizar como substrato vai acabar ficando mais caro. No processo, quando a gente usa solo, a gente causa um problema, né, além de problemas de não saber a fertilidade, se é um solo que tem pouca aeração, pesado, né, o manejo de limpeza, né, das mudas é muito grande, porque sempre vai ter semente de espontânea. E esse é um ponto onde fica muito caro o seu manejo, ficar tirando espontâneas, seja do saquinho ou do tubete, tá? Então, quais são as características mais desejáveis de um substrato? Primeiro, que ele tenha baixo custo, que ele tenha uma boa densidade. O que é isso? Ele tem que ser leve, né? Ele não pode ser um pesado. Então, por exemplo, areia é um excelente substrato em termos de aeração, de granulometria, de aeração, mas é uma matéria-prima extremamente pesada. Então, para a gente usar, por exemplo, num saquinho, a areia vai muito bem. No tubete, ela não consegue ficar dentro do tubete, né? Ela escoa tudo. Então eu tenho que misturar, preferencialmente, partículas de tamanho diferente e partículas de pesos diferentes, para que eu tenha boa estrutura, boa aeração, boa aglomeração do substrato, que ela retenha a umidade, mas que ela não encharque, né? Então, juntar todas essas características em um substrato que tenha um baixo custo. Então, normalmente o que se usa em viveiros comerciais, a base do substrato é o composto. Como é que a gente pode produzir um composto? Então, através de podas, né, restos vegetais, através de uma compostagem. Isso a gente consegue ter uma base muito boa para o substrato. A gente pode usar uma parte de areia, uma parte de argila, mas assim, sempre quando usar areia lavada, com procedência, para que não seja proveniente de rio, sem ter separação.
porque normalmente essa areia que a gente compra em material de construção, ela também vai estar muito contaminada com sementes de invasoras. Aí a gente volta no mesmo problema das mudas de saquinho que usa solo de barranco ou de subsolo. Para que a gente tenha também bastante aeração, tem uma matéria-prima chamada vermiculita, que ela vai dar bastante leveza para o substrato, vai dar bastante capacidade de armazenar umidade, mas não deixa encharcar, né? A vermiculita é um produto inerte, então a gente pode utilizar para dar parte física no solo, né? Ou seja, peso e aeração. Para que a gente forneça nutrição para as plantas, às vezes a gente tem que optar por o uso de minerais solúveis. Então, no mercado existem vários fertilizantes de liberação lenta, facilita muito o manejo para que você não precise misturar os nutrientes, né, os minerais em água de irrigação, né, porque você fazer a nutrição, né, em um viveiro de tubete por tubete, né, você volta a ter um problema sério com a mão de obra, que é o custo disso. Então você mistura alguns minerais de liberação lenta no preparo do substrato. Então essas partículas de minerais duram a fase inteira da produção da planta. Quando eu opto por fazer fertilização dessas mudas via irrigação, às vezes eu tenho problema com intoxicação das mudas, né? Se eu erro na dose dos nutrientes, eu posso queimar as plantas ou trabalhar com... Tem alguns minerais que eles não são muito solúveis quando eu utilizo ele através da irrigação. Então eu vou ter, mesmo aplicando alguns nutrientes, às vezes a planta não consegue absorver adequadamente. Em alternativa ao uso dos minerais solúveis para a nutrição das plantas, né, das mudas, a gente pode trabalhar também com a fertilização através do uso de biofertilizantes, né, que aí também a gente pode ter várias matérias-primas para produzir esse biofertilizante. Preferencialmente, a gente produzir o biofertilizante usando matéria-prima que você tem na sua própria propriedade. Não buscar insumos externos para fazer biofertilizante. Então, exemplo, os biofertilizantes mais utilizados é com fermentação, né, de restos de cozinha, com uso de esterco, leite, açúcar ou micro-organismos provenientes da serrapilheira da mata, né? Então, preferencialmente, se for optar por isso, usar insumos que você tem dentro da sua propriedade. Não buscar restos vegetais em outra propriedade para fazer compostagem, não buscar o esterco de outra propriedade para você fazer o composto, porque você não consegue ter rastreabilidade do seu produto. E isso acarreta, às vezes, em problema, né, nas suas mudas, né, que você não consegue ter comprovação de origem, e você acaba tendo alguns problemas com certificações, né, se for o caso, né, do viveiro. Para que a gente tenha um viveiro regularizado, né, que atenda à legislação e assim, a gente consiga ter rastreabilidade, oferecer garantias para o cliente, né, o viveiro ele tem que ser registrado no Ministério da Agricultura, né? Então esse registro chama-se RENASEM, que é Registro Nacional de Produção de Sementes e Mudas. Essa é a forma com que o governo, né, o Ministério da Agricultura, dê uma documentação garantindo a procedência. Para você ter um RENASEM, você precisa contratar um responsável técnico. Pode ser um engenheiro agrônomo ou um engenheiro florestal, que vai atestar né, a origem das matrizes, das sementes, acompanhar todo o processo de germinação, replicagem, condução das mudas, né, de processo de sanidade, de controle de pragas e doenças, para que você consiga vender suas mudas legalizadas para projetos, tem que ter o RENASEM. Sem RENASEM, as suas mudas não têm registro,
não tem certificação, né? Então é muito importante, você vai montar um viveiro, você deixar ele legalizado. Então, quando um viveiro faz a solicitação para ser, né, de registro no Ministério da Agricultura para adquirir o Renazem, ele tem que apresentar uma certa quantidade de informações, que é toda a parte administrativa, né, o processo técnico de controle, né, os produtos que você usa no seu substrato, os insumos que você usa para controlar pragas e doenças, de quem que você comprou o insumo, você ter o registro também para quem você vendeu as mudas, então você ter o registro do seu processo de quando foi semeado, quanto foi semeado de cada espécie, né, quanto que germinou, do que germinou, quanto que virou uma plântula, dessas plântulas, quantas foram transplantadas, né, e para você saber de quanto que você saiu de semente e daquele lote, quanto que efetivamente virou muda que está indo para campo. Essa ferramenta do Renazem, né, essa exigência do Ministério para atender a legislação legal, né, você está de acordo com a legislação e você poder oferecer garantias da sua produção. Essa ferramenta para o produtor, para o viveirista, ela pode ser muito importante para que você use ela para fazer a sua administração, saber quanto que custou a sua muda, né? Então, quando você começa a registrar todo o seu processo, isso vira uma ferramenta de gestão do seu viveiro. Você saber todo o processo, de onde vem, né, como que foi conduzido, né, quanto tempo levou, o que foi utilizado, e isso você, né, tem na sua mão a precificação do seu produto. Né, você consegue saber até que ponto, até que preço, né, você pode baixar o preço da sua muda, né, ou a partir de qual preço que não é viável você vender. Nós estamos aqui na segunda etapa de um viveiro. A primeira etapa é a coleta de sementes e o armazenamento. Você fez a quebra de dormência e agora elas chegam aqui na área de semeadura direta. A área de semeadura ela é composta por camas de areia, onde a gente tem geralmente duas partes, uma parte bem ensolarada e uma parte mais sombreada, porque sempre existem dois tipos de espécies, as pioneiras e as secundárias. As espécies pioneiras são aquelas que gostam de bastante sol e são as primeiras a chegarem nas áreas de restauração. Então elas vão ser colocadas para germinar nessa área mais ensolarada. Já as espécies secundárias são as que só germinam e crescem na sombra. Então elas devem ser colocadas nas camas de areia na área sombreada. Após a quebra de dormência, você vai jogá-las aqui na cama de areia e esperar elas germinarem e criar 2 a 3, 4 pares de folha para então passá-las para o tubete. É sempre importante você identificar a cama, porque quando as sementes ainda não germinaram, você não consegue saber de qual espécie é. Então você coloca um plaqueamento dizendo o nome da espécie e a data que você fez a semeadura para você conseguir fazer o controle preciso do seu viveiro. Aqui nós temos uma cama de Jussara. Então, as palmeirinhas chegaram, né, as sementinhas, aqui dá para ver ela ainda, foram todas dispostas na cama e elas foram germinadas. Agora que já estão com alguns pares de folha, você já pode fazer o processo de repicagem, que nada mais é do que retirá-las da areia com cuidado, sem estourar a raiz e separá-las, indivíduo por indivíduo, e passar para o tubete do tamanho que você escolheu.
próximo procedimento, depois de você tirar da cama de areia e passar para o tubete, que se chama repicagem, você traz para a engorda. A engorda, a planta está um pouco estressada, porque você mexeu na raiz dela, você está mudando ela de lugar. Então ela tem que estar num lugar com condições de umidade, irrigação e sombreamento ideal. Então aqui a gente usa uma tela de sombreio um pouco mais fechada e aqui elas vão ficar engordando, ou seja, dando aquela crescida para ficar forte e ir para campo. O tempo de engorda varia de espécie para espécie. A planta ela deve atingir uma certa altura, o tempo que tiver suficiente para as raízes estarem saudáveis, ter alguns pares de folha e o caule tem que estar um pouco grossinho. A próxima etapa é a rustificação. Aqui estamos na área de rustificação, a última etapa das mudas florestais. Elas vêm para cá para se acostumar com a taxa de sol. Aqui a irrigação ela é um pouco diminuída para elas começarem a se preparar para irem para campo, onde as condições de campo são completamente diferentes das condições de um viveiro. Então essa é a fase onde elas vão começar a se acostumar com as condições de campo, que nós chamamos de rustificação. Então aqui a gente pode ver que elas estão já maiores, com mais pares de folha e prontas quase já para ir para campo. Elas devem ficar pelo menos uns 40 dias neste processo de rustificação para que a gente tenha uma baixa perda lá na hora do plantio. Após encerrada a etapa de rustificação, as plantas já estão prontas para comercialização e o transporte até o consumidor final. Então você deve preparar suas mudas para o transporte. Então geralmente elas são colocadas em bandejas, onde você deve ter um veículo adaptado, geralmente um caminhão com prateleiras, que suporte tanto o peso da bandeja com as mudas, assim como dê a altura necessária para a espécie que você está comercializando. Como vocês puderam ver, o desafio para se reproduzir uma espécie com qualidade e quantidade é grande, mas estamos aqui para apoiar o desenvolvimento dos viveiros comunitários em Cunha e na região. Também continuaremos o estímulo para que cada pessoa que assista esse vídeo ou que participe de nossos cursos ou de outras iniciativas aqui no nosso território consiga estabelecer a sua produção e consigam se inserir no mercado fornecendo matéria-prima de qualidade para os projetos de restauração. Compreendemos que os projetos de restauração florestal devem estimular uma paisagem multifuncional. Entendemos que não é possível retornarmos à origem deste território, onde tudo era floresta, mas compreendemos que é possível uma convivência entre a unidade produtiva, seja o pasto, seja a silvicultura, seja a produção de horta, com a floresta original, pois temos a demanda do Código Florestal de proteger nossos rios, nossas nascentes e também nossos topos de morro. Compreendemos que o desafio de fazer uma restauração e produção de mudas com qualidade e a diversidade genética que buscamos é grande, mas também entendemos que nos organizando, conversando, cooperando com pesquisadores, viveiristas, restauradores, é possível que a gente contribua com o melhoramento genético dessas espécies. Então, diante dessa diversidade de altitude, é muito importante que a gente também tenha viveiros de altitude. Viveiros que são especializados em espécies de 800 metros de altitude, outros viveiros que são especializados em espécies que vivem a 1.400 metros de altitude, como se tivéssemos viveiros especializados em faixas dessa variação de altitude. Em caso de dúvida, em caso de necessidade de apoio técnico, conte com a Serra Acima. Você sempre será bem-vindo.